Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bom que você está aqui conosco nesta quarta-feira, na nossa Noite da Esperança. E quero convidar você a abrir o seu coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas nessa noite especial que o Senhor nos deu, tá bom? Dá tempo de você compartilhar com seus amigos, seja no Facebook, seja aqui no YouTube, para você convidar mais pessoas para ouvir essa mensagem, para ouvir este culto, que eu tenho certeza que vai impactar a vida e o coração de todas as pessoas que estão nos assistindo agora, tá bom? Vamos celebrar esse Deus maravilhoso, vamos orar para que Ele venha reinar sobre cada um de nós, amém? Eu quero que você, aí na sua casa mesmo, você cante conosco, celebra o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? Cante assim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu falar, pensar, pastor. Sobre o meu falar, o que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar e declarar mais uma vez sobre o que eu pensar, tudo que eu falar. Declara, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus, vem reinar sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre tudo aquilo que nós somos, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que eu sou, aquilo que você é. Que o Senhor possa reinar soberano e soberanamente sobre cada um de nós. Amém? Em momentos de dificuldade, irmãos, temos que aprender a descansar no Senhor. O Senhor está cuidando, o Senhor está agindo em todos os momentos. Então, não fique preso às lutas e dificuldades. Confia, entrega, descansa, que o Senhor está no controle de todas as coisas da sua vida. É isso que nós queremos cantar agora, amém? Abre o seu coração, cante conosco essa canção no seu coração. Diga assim, ó. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ô Senhor, esse é o nosso trabalho, Pai. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas em nossa vida. Saber que o Senhor está controlando, Deus, a nossa existência, tudo aquilo que nós somos. O nosso coração se abre, Deus amado, para aquilo que o Senhor tem para fazer, para realizar sobre cada um de nós. Ó Deus, gera em nós então essa entrega, esse descanso, essa confiança de que o Senhor está agindo, que o Senhor está cuidando de todas as coisas em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que essa noite da esperança seja um momento de encontro contigo, seja um momento em que nós vamos abrir o nosso coração, nos derramar diante do Senhor, para que a tua presença ministre as nossas vidas, para que a tua presença ministre os nossos corações. Por isso, Deus, eu peço agora que desde já o Senhor esteja alcançando este coração deste homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz que estão nos assistindo, seja no YouTube, seja no Facebook, pessoas que estão acompanhando essa reunião, acompanhando este culto. Que o poder do teu Espírito Santo envolva essa pessoa agora, para ela ter a certeza e a convicção de que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando, porque o nosso trabalho é descansar no Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha com a tua presença, para que nós possamos confiar que o Senhor está conosco nos dias maus, nos momentos difíceis, que possamos descansar em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida. Então enche-nos, Pai, com a tua presença e com o teu amor, e que nós possamos, ó Deus, nos apropriar e tomar posse desse descanso para as nossas vidas. Que o Senhor esteja com cada um de nós, e que o nosso coração, ó Deus, se encha de gratidão da tua presença agindo em cada um de nós. Pai, toca nessa pessoa que está enferma, toca nessa pessoa, Deus, que está angustiada, que está com crise de ansiedade, que está inquieta, ó Deus, que está apreensivo com os resultados dos médicos. Põe a tua mão agora sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Levanta aquele que está abatido, dá ânimo àquele que está desanimado, alegria àquele que está entristecido, porque o Senhor é poderoso, ó Deus, para reverter toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre sobre nossas vidas, as suas misericórdias são inesgotáveis sobre cada um de nós. Que possamos ter a nossa esperança colocada no Senhor, possamos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas em nossas vidas, ó Deus. Então enche-nos com a tua presença, com o teu amor, com o teu cuidado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Cante mais uma vez assim, ó. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Jesus está falando isso para você nessa noite. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia! Que Deus maravilhoso, né, meus irmãos? Que maravilha poder saber que nós temos um Deus que cuida da gente dessa forma. E eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem para ministrar as nossas vidas. Daqui a pouquinho o pastor Deide vai vir com uma palavra especial e poderosa que vai ministrar os nossos corações e as nossas vidas, tá bom? Mas deixa eu te lembrar de algumas coisas importantes que estão acontecendo na nossa igreja, né? Você tem aí a programação a programação semanal que está acontecendo, né? Temos aí a live do JM no próximo sábado, nossa celebração. Nós vamos finalizar a mensagem sobre conexões, que nós começamos a pregar no último domingo. Então eu quero convidar você a estar conosco nesse fim de semana. E também quero lembrar, especialmente você que acompanha aqui a nossa Noite da Esperança toda quarta-feira, que a partir do mês de outubro nós vamos mudar um pouquinho o formato da Noite da Esperança, tá? A reunião não vai mais acontecer assim da forma que nós estamos fazendo aqui, seja através do canal do Facebook ou dos nossos canais no nosso canal no YouTube.
Tá? Nós vamos migrar de plataforma, nós vamos para a plataforma Zoom, que é uma plataforma onde a gente consegue fazer interação entre as pessoas, né? Então você pode baixar esse aplicativo, tem lá no Play Store do seu telefone celular, seja o iPhone ou seja o Android, você consegue baixar a plataforma Zoom ali no seu telefone, tá? E aí então nós vamos enviar o endereço da sala, e aí então, a partir de outubro, da primeira quarta-feira de outubro, nós estaremos fazendo a nossa reunião da Noite da Esperança ao vivo, vamos dizer assim, um semipresencial, vamos por assim dizer, né? Que a gente vai poder então se ver e interagir, nós vamos ter o louvor, vamos ter uma palavra bem rápida, esse tempo de oração precioso que o Senhor tem nos dado, e eu quero convidar você a estar conosco, né, também nessa plataforma, tá bom? Vai ser uma forma da gente interagir mais, da gente estar mais presente um com o outro, da gente se ver também, né? Ainda nesse momento de distanciamento e isolamento social que nós estamos passando, nossa igreja ainda não retornou com todas as atividades presenciais, então eu quero que você participe conosco da nossa Noite da Esperança dessa forma, tá? Vai ser uma experiência que nós vamos fazer, né? E queremos que você esteja conosco. Nós vamos orar lá também pelo pacto de oração, teremos a campanha de oração, tudo do mesmo jeito que nós fazemos aqui nas nossas reuniões de quarta-feira, tá bom, irmãos? Então não deixe de participar conosco, não deixe de estar conosco. Se você quer mais informações, entre em contato em box conosco, ou deixe então um recadinho aqui no chat, você que está no YouTube, deixa um recadinho no chat que nós vamos entrar em contato com você, e você que está nos assistindo no Facebook, deixe seu recadinho aí também, pode ser em box ou no comentário aqui, e nós vamos entrar em contato com você para que você possa participar conosco e estar sendo ministrado e abençoado através da nossa Noite da Esperança. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar agora pela nossa vida financeira, agradecendo ao Senhor pela provisão, pelo cuidado, pela bênção de Deus em nossas vidas, né? E nós queremos, né, como eu disse no domingo passado, nós queremos neste momento pedir que você mantenha, especialmente você que é membro da igreja, né, da maneira que você pode, que você mantenha a fidelidade das contribuições, né? Nós estamos fazendo alguns investimentos para melhorar a nossa transmissão, para melhorar a dinâmica do nosso culto aqui. Nós temos uma iluminação nova que nós adquirimos, computador, monitor, né, uma série de coisinhas que nós tivemos que adquirir para melhorar as nossas transmissões, e nós queremos que você então nos ajude, né, nesses compromissos, e que você esteja junto conosco nesse projeto de investimento para que a nossa igreja possa viabilizar a palavra de Deus e alcançar um maior número de pessoas, tá bom? Então, é um apelo que eu tenho feito, que eu fiz no domingo passado e quero fazer para você de novo. Se de repente você sentir no coração de dar uma oferta especial, né, de contribuir de alguma outra forma para a gente melhorar aqui as instalações, fala comigo, né, manda uma mensaginha para a gente aí. A gente tem alguns outros projetinhos que a gente precisa fazer aqui na igreja, e eu gostaria que você se envolvesse, nos ajudasse nisso também, tá bom? Mas vamos orar? Vamos orar. E se você também não tem os alimentos básicos aí, fale conosco, né? Nós temos a possibilidade de abençoar várias famílias, né? Os irmãos da nossa igreja têm sido muito generosos no nosso amor em ação. Nós temos levado várias cestas básicas. Se você sabe de alguém que está enfrentando um momento de dificuldade, entre em contato com a gente também, para que nós possamos abençoar e servir essas famílias através dos alimentos básicos a essas famílias, tá bom? Vamos falar com Deus agora. Pai Celestial, queremos te louvar e te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui na tua casa e juntos, ó Deus, adorando ao Senhor, seja aqui na igreja, ou seja em casa, seja no celular, enfim, onde nós estivermos agora, e essa pessoa estiver acompanhando a nossa Noite da Esperança. Eu peço que o poder do Teu Espírito Santo manifeste-se sobre essas vidas agora, trazendo toda a provisão que nós precisamos para viver, trazendo, Deus amado, o amor, a revelação do Senhor para as nossas vidas, para que cada dia nós possamos experimentar mais e mais o Teu cuidado, o Teu agir. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido fiel para conosco, e eu peço, Deus, que essa generosidade, essa solidariedade, essa gratidão, essa perseverança continue a brotar nos nossos corações, para que nós possamos continuar investindo no Teu reino, investindo nas pessoas, para que este momento passe logo, para que essa pandemia cesse logo, e nós possamos, ó Deus, voltar à nova normalidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoamos e consagramos a Ti este momento, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai entrar daqui a pouquinho na sua tela, né, a nossa telinha com as informações de contribuição, o número da nossa conta do Bradesco. Vai aparecer também ali o CNPJ da igreja, o QR Code que vai te direcionar para a página de doação, né, se você quiser fazer uma doação online ou gerar um documento de doação para que você possa efetuar essa doação no seu aplicativo, no seu internet banking, no autoatendimento do seu banco, casas lotéricas. Então você pode preencher esse documentozinho que vai aparecer aqui no QR Code. Se você de repente está com alguma dificuldade de ler o QR Code, você pode acessar o endereço www.impvai.com.br. Vai abrir uma página da igreja ali, e aí então você pode
preencher os dados para fazer o seu documento de doação, né? Vai gerar ali um documentinho para você, e você então vai poder efetuar essa doação nos lugares que eu já mencionei aqui, Internet Banking, aplicativo do seu celular, casa lotérica, enfim, onde você pode ir para evitar essas aglomerações, né? E este momento que nós estamos enfrentando, e possamos continuar contribuindo para que o reino de Deus continue levando a mensagem do Evangelho, e possamos também alcançar e abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Para você que vai nos contribuir conosco, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua doação. Nós estamos investindo no reino de Deus e queremos que o Senhor abençoe sua vida grandemente. Boa noite a todos, que a graça e a paz estejam com cada um de vocês. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Quero ler o texto com vocês nessa noite, e que você possa acompanhar aí na sua casa, onde você estiver, do capítulo 6 de Daniel. Nós vamos ler aí do versículo 1, é um pouco longo o texto, mas que você possa prestar atenção, do 1 ao 17, tá bom? Diz assim: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário vive para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto o rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas e na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. Ó rei, não assinou um decreto ordenando que qualquer que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor e é uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada.
Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Parece que tudo está perdido. E no final tem uma reviravolta e tudo parece que acaba se tornando totalmente diferente. Histórias como Noé e o dilúvio, Abraão e o sacrifício de Isaac, José na cadeia, Moisés diante do Mar Vermelho, Gideão diante dos medianitas, dos inimigos, Davi e Golias, Jó e a sua perca total que ele teve, Paulo no naufrágios, tantas histórias conhecidas por todos nós, que parecia que seria um caos, que parecia que nada ia dar certo, mas que no final deu tudo certo. Foi algo maravilhoso que aconteceu. Como um filme que nós não sabemos o final do filme, e parece que a trama está indo, e aí você acha que no final vai dar tudo errado, e tem aquela reviravolta, e no final dá tudo certo, né? Tem filmes que são assim. É dessa forma que eu gostaria de contar para vocês uma história. E eu penso que, às vezes, acontece em nossa vida dessa forma. Essa situação como eu descrevi. Situações como, por exemplo, um desemprego, onde a pessoa acha que ela vai ficar empregada para o resto da vida. E logo ela percebe, então, que não, por ser demitida. Percebe, então, que ela foi demitida e parece que algo é um caos, um desespero, que não dá para perceber como vai ser daqui para frente. Outro exemplo é uma enfermidade, que nós talvez ficamos sabendo do nada que a pessoa ou alguém está seriamente doente. Infelizmente, existem situações de nossa vida que nos pega de surpresa, sem esperar, que não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que pensar, nós não sabemos como vai ser o final dessa história. É como eu vejo a situação desse vírus da Covid-19. Parece que nunca vai acabar. Parece que tem semanas que tem poucas pessoas contaminadas, mas tem semanas que surge o aumento de pessoas contaminadas. Quando você acha que vai ser o fim, que vai surgir uma vacina, que está dando tudo certo, aí eles param a vacina, e você fala: e agora o que vai acontecer? Quando você acha que a pessoa foi recuperada, aquela que foi contaminada, se recuperou, e aí você fala: agora sim, e aí parece que a pessoa está livre, mas não está, porque ela novamente pega de novo a doença, o vírus. Quando parece que as coisas estão voltando ao normal, que as coisas começam a, talvez, reabrir como comércios, né? A volta aí de escolas, de outras atividades, de outras pessoas são contaminadas, mais mortes. É difícil, é muito difícil, e talvez você esteja passando por alguma situação dessa maneira que
parece que não tem fim, que cada dia parece que aumenta a dificuldade na sua vida, e você não vê o fim disso, você não vê a solução disso, você não vê a luz no fim do túnel. Essa é a questão. E a história que nós lemos no começo de Daniel acontece na Babilônia. A Babilônia tinha invadido Israel, porque Deus tinha falado para o povo de Israel que eles iriam ser cativos em outro país por causa dos seus próprios pecados. E eles foram levados, sim. Alguns hebreus foram levados, e aqueles que sobreviveram, e um deles era Daniel, o jovem hebreu, que foi muito destacado com seus dons, com seus talentos, como um destes de interpretar, então, os sonhos. E Daniel, ele serviu a vários reis, um deles Nabucodonosor, e o rei Dário, que nós lemos, então, no nosso texto. E Daniel, ele sempre foi fiel a Deus, mesmo estando em terras estrangeiras, estranhas, mesmo lá naquela terra tendo outros deuses, Daniel sempre foi fiel e serviu ao Deus, né, de Israel, ao Deus verdadeiro. Daniel se destacou porque Deus estava com ele e colocou ele sobre cargos elevados do governo. Só que em 539 a.C., a Pérsia, liderada então pelo imperador Ciro, ela invade então a Babilônia e acaba de vez com o império babilônico, e o rei Ciro, então, ele deixa o Dário para governar aquele país, para liderar aquele país, para ser tão dominante naquela época. E o rei Dário, então, como nós lemos aí no começo, a sua administração foi dividir o país em 120 províncias. E escolheu, então, também aí 120 homens para governar cada província, sendo que também ele nomeou 3 ministros aqui para controlar, então, esses 120 homens que estavam governando as 120 províncias. E um deles, então, era Daniel, que logo caiu nas graças do rei. Daniel, ele era sempre competente, ele tinha mais capacidade do que os outros governantes na posição que ele estava. E Daniel era o querido do rei. E a história diz, então, que os outros ministros, os outros governantes ficaram com inveja, ficaram com ciúmes, tentaram de todas as formas achar algo que Daniel falhasse, que não era digno de estar naquele cargo. Mas imagine uma pessoa que era temente a Deus, que era reto, que desviava do mal, que era íntegro. Como acusar uma pessoa tão honesta e direita? Só de uma maneira, contra a sua própria fé. E foi isso, então, que eles fizeram. Eles tentaram, então, fazer com que o rei assinasse um decreto. O rei assinou um decreto onde 30 dias ninguém poderia fazer pedidos, orações, a não ser ao rei. E o texto diz que quando Daniel, ele ouve, então, fica sabendo que o decreto foi assinado, ele vai para sua casa, ele ora a Deus. Essa era a chance, então, de prejudicar Daniel. E eu fico pensando em Daniel, ao ouvir a notícia do rei, que ele assinou o decreto, o que fazer? O que fazer que parece que é o fim, porque se Daniel mostrasse, então, que ele servia o Deus verdadeiro, ele seria levado ou jogado na cova dos leões, e seria o fim dele, com certeza ele iria morrer, ao olhar só para essa parte da história. Então eu quero responder essa pergunta: o que fazer quando tudo parece ser o fim? Porque se a gente pegar só essa parte da história, eu sei que talvez você conheça a história toda, nós vamos olhar e falar assim: é o fim de Daniel. Com certeza ele vai morrer. Então, eu quero dizer em primeiro lugar, quando as coisas parecem que é o fim, continue com o que é importante. Continue com o que é importante. Em Daniel 6, 10 e 11 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E o texto diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando, pedindo ajuda a Deus. Eu quero dizer para você que quando as coisas parecerem que é o fim,
quando as dificuldades vierem e você não você não sabe o que fazer naquele momento, continue fazendo o que é importante, continue a se apegar no que é importante, pois muitas vezes as dificuldades vêm e nós acabamos esquecendo o que realmente é importante, ou deixamos de lado o que é importante para nós nos apegarmos a outras coisas que não são importantes, não são essenciais, que não vão ajudar a gente naquele momento difícil que nós estamos passando. Por exemplo, nós nos apegamos à incredulidade, à falta de fé, nos apegamos à preocupação, nos apegamos a fugir do problema, ao invés de procurar a solução, nos apegamos a nós mesmos, a nossa própria vontade, os nossos desejos, a fazer a nossa própria vontade a todo custo. E nada disso vai fazer ou vai nos ajudar a lidar nos momentos difíceis, quando as coisas parecerem que é o fim. Daniel, ele não mudou sua rotina, ele não escondeu o que era importante para ele, mas ele foi pedir ajuda para alguém que poderia realmente ajudá-lo naquele momento. E o que era importante, então, para Daniel? Veja que, primeiro, era manter a sua conexão com Deus, manter o seu contato com Deus, a sua intimidade com Deus. Como o texto diz, era o que ele fazia, a sua rotina. Ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor, agradecendo a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, pedindo, com certeza, fazendo pedidos a Deus por ele, talvez pela sua nação. E na hora da dificuldade, quem ele foi buscar? A Deus. Pois ele acreditava que nessas horas, a melhor coisa que ele deveria fazer é recorrer, é buscar a Deus. E eu vejo que tem muita gente que busca a Deus na hora da dificuldade, mas Daniel, ele buscava a Deus a todo momento, ele fazia essa conexão com Deus e fez o que ele fazia de costume, que era buscar o Senhor, que era estar na presença de Deus, que ele não tinha nada para esconder da sua fé, da sua intimidade com o Senhor. E segundo, era fortalecer em Deus através da oração, eu vejo. Ele poderia buscar auxílio ao rei, ele poderia buscar auxílio talvez para outra pessoa, mas ele sabia que realmente quem poderia ajudá-lo naquele momento, quem poderia fortalecê-lo naquele momento, quem poderia então mostrar para ele que ele não estava sozinho, mas que Deus realmente estava com ele naquele momento. E eu não sei talvez qual foi a oração de Daniel, se ele pediu por livramento, se Daniel pediu para Deus livrar ele da morte. O que eu sei é que Daniel, ele foi diante da presença do Senhor para se fortalecer através da oração. Por isso, quando as coisas parecerem que é o fim, continue com o que é importante, com o que é realmente essencial, com algo que não pode faltar. E eu vejo que é a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. E eu pergunto, o que é importante para você nas horas difíceis? O que é importante para você quando tudo parece que é o fim, quando há um caos, quando há dificuldade, quando há o problema na sua vida? Muitas vezes, quando as coisas parecem que é o fim, muitas pessoas têm diferentes reações diante do caos. Alguns se desesperam, não veem mais esperança alguma, outros entram em depressão, infelizmente muitos cometem o suicídio, como eu já disse, muitos ignoram o problema, como nós temos visto em nosso país, muitos ignorando a pandemia, não se cuidando, não se importando. E você? O que você faz quando tudo parece o fim? Daniel, por sua vez, ao ouvir sobre a lei do rei, ele fez o que ele fazia de melhor. Ele continuou com a sua conexão com Deus. Ele continuou se importando e buscando o que era importante para ele.
Ele não fugiu, ele não se desesperou, ele não se acovardou. Nós não vemos nenhum momento Daniel implorando pela sua vida, desesperado, angustiado. Ao contrário, ele estava pronto até para morrer, porque sabia que se alguém visse ele, com certeza ele seria levado ou jogado na cova dos leões. Mas ele estava disposto a correr esse risco para manter o que era importante para ele. E eu preciso falar para você nessa noite, que nessa pandemia, tem nos revelado que é importante para nós, para muitas pessoas. Muitas pessoas têm mostrado que é importante para elas. Muitos têm mostrado que o prazer pessoal é mais importante do que qualquer outra coisa. Que a sua vontade é mais importante do que qualquer outra coisa. Que a sua alegria é mais importante do que qualquer outra coisa, seja a alegria passageira que o mundo possa oferecer. Mesmo que seja contra as regras, mesmo como nós vemos aí a regra de não se aglomerar, mesmo que seja contaminado ou contaminar alguém, o importante é fazer a vontade, a própria vontade. Saiba que essa pandemia ela veio e nós perdemos muitas coisas, mas o que é importante realmente nós não podemos perder, que é a nossa comunhão com Deus, que nas horas de dificuldade nós temos alguém que pode contar, que nós podemos buscar. Pode ser que nós estamos vivendo um novo normal, mas o que é importante não pode ficar no passado, mas deve ser presente contido em nossa vida, e Deus deve ser presente a todo momento em nossa vida. Ele não pode ficar para trás, ele não pode ser algo passado, mas ele deve ser contínuo nesse novo normal que nós estamos vivendo. Por isso, eu pergunto novamente para você, o que você faz quando as coisas parecem ser o fim? Eu espero que você possa estar buscando o que é importante para você. A família é importante, os amigos são importantes, mas, se eu posso dizer assim, e espero que você entenda que Deus, Ele possa ser a pessoa mais importante na sua vida. E que você possa ir a Ele todos os momentos da sua vida. Inclusive, até mesmo nos momentos mais difíceis que você possa passar. É Ele que tem o poder de fortalecer, de sustentar, para que você possa ir até o fim, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando. Pense assim, se tudo que nós temos, se tirarmos tudo, mas ainda Jesus for o mais importante e ficar em nossa vida, nós estaremos bem. Mas se tirar tudo e Jesus não permanecer na nossa vida, ou Ele não ser, não estar na nossa vida, nós iremos perder tudo. Jó só pôde enfrentar os momentos mais difíceis que ele passou na sua vida, mesmo perdendo tudo, porque Deus ainda estava com ele. Porque Deus estava ali, e tendo Deus na vida dele, ele não estava perdido, mas ele tinha tudo o que ele precisava naquele momento. Segundo lugar, quando as coisas parecem que é o fim, continue com a sua essência aqui. Continue com a sua essência. E Daniel 6:4 diz assim: não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. O meu Deus, Daniel 6:22, Daniel dizendo: o meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Se por um lado, eu penso que diante das dificuldades nós devemos crescer, amadurecer, muitas coisas precisam ser mudadas na nossa vida, pecados devem ser abandonados, precisamos fazer mudanças radicais, sim, na nossa vida, mas por outro lado também, nós não podemos deixar que as dificuldades nos mude para pior, nos transforme para pior.
nos transformem em pessoas que Deus não deseja que nós sejamos. Veja que Daniel, antes da cova dos leões, ele era um homem sem falta alguma. Ele era fiel, não era desonesto, não era negligente. E depois da cova dos leões, ele continuou com sua essência, sendo o mesmo homem. Ele mesmo diz que ele foi considerado diante de Deus e diante do rei inocente, onde Daniel não mudou por causa das dificuldades. Ele não deixou as dificuldades mudar ele ou modificar ele para pior. Eu quero dizer que não é que as dificuldades venham aparecer na nossa vida e que nós devemos mudar ou ser pessoas que nós não somos. Alguns, infelizmente, se corrompem ao passar por momentos difíceis e são levados a ter atitudes erradas, não sendo elas mesmas. É o caso que eu vi esses dias, de um homem aí que foi parado pelos policiais, estava bêbado, os policiais abordaram a pessoa, e ele tentou então subornar os policiais para que ele não fosse preso, para que ele pudesse fugir daquilo. Daniel, por sua vez, ele continuou sendo o mesmo, antes e depois das dificuldades que ele enfrentou. Ele sempre teve uma vida íntegra, sempre foi um homem íntegro. Desde quando ele chegou na Babilônia, na verdade, antes da Babilônia, ele era um homem honesto, fiel a Deus. Nós vemos isso no capítulo 1, quando Daniel fala assim: eu não quero me contaminar com a comida do rei. Ele continuou íntegro no seu coração inteiro para Deus. E Deus honrou ele, colocou ele em cargos elevados naquele reino. Daniel, ele era um homem honesto, direito, pessoa de caráter, não era uma pessoa de duas caras, não era uma pessoa mau caráter, não tinha nada para condená-lo ele diante de Deus, nem diante do rei, nem diante das pessoas. Mesmo que ele foi parar na cova dos leões, nem crime ele cometeu. Todos viam que Daniel era uma pessoa de caráter, até mesmo o rei. Porque quando o rei fica sabendo que era Daniel, ele tenta de todas as formas livrar Daniel então da cova dos leões. Mas porque já estava assinado então o decreto, então Daniel deveria ir, sim, para a cova dos leões. Eu vejo que muitas pessoas mudam quando têm bens e poder. Parece que sobe a cabeça, ficam orgulhosos, começam a menosprezar outras pessoas. Outras pessoas, na hora de dificuldade, elas se vendem, elas se entregam ao pecado, elas se tornam escravas de outras pessoas para livrar daquele momento difícil que ela está passando. Ela aceita suborno, ela tenta subornar, ela aceita uma vida fácil para fugir daquele momento. E a minha pergunta para você nessa noite é: será que nós temos mudado para pior nesse tempo da pandemia? Será que nesse novo normal nós temos perdido a nossa essência? Será que nós temos nos tornado pessoas mais amargas, mais rancorosas, mais orgulhosas, mais egoístas, sem pensar no próximo? Meus irmãos, nós não podemos deixar que esse novo normal nos contamine. Não podemos deixar de ser pessoas humildes perante a Deus, perante as pessoas, mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis. Nós não podemos deixar de ser honestos, justos, fiéis a Deus. Nós não podemos deixar que o pecado nos contamine e sejamos aquilo que Deus não deseja que nós sejamos, vivendo no pecado. Não deixe que a sua essência de ser filho de Deus seja manchada pelo pecado, pela sua própria vontade, pelas suas paixões carnais. Não seja contaminado, mas que você possa ser tudo aquilo que Jesus deseja que você seja. E para a gente terminar, em terceiro e último lugar, quando as coisas parecem ou parecerem que é o fim, continue a confiar em Deus. Continue a confiar em Deus. Daniel 6, o 16, diz assim: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel, e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel 6, 19 e 20 diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita
Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Agora veja o versículo 22 e 26 de Daniel 6, diz assim, Daniel falando mais uma vez, o meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Agora veja o que diz no final, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel tinha confiado no seu Deus. E essa afirmação que Daniel tinha confiado em Deus, ela deve mexer conosco, no meu coração, no seu coração. Pois é essa confiança em Deus que deve encher o nosso coração de esperança, que tudo vai ficar bem, que em Deus nós podemos descansar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que governa os céus e a terra, que governa a minha vida, que governa a sua vida. O interessante é que o rei ficou ansioso, ele ficou preocupado, aquela noite ele não dormiu, e ele ficou pensando, será que Daniel se livrou dos leões? Será que Daniel estava morto? Será que Deus livrou ele ou não? Ele tinha esperança que Daniel estivesse vivo quando chamou no dia seguinte, mas uma convicção que não era, às vezes, na verdade não era uma convicção, mas ele tinha uma esperança de não uma certeza aqui. E a nossa confiança em Deus, ela não deve ser essa confiança ou essa convicção de incerteza. Eu acho que vai, eu acho que pode, no achismo. Mas certeza em Deus, que tudo vai ficar bem, que em Deus tudo vai ficar bem, e esse tudo bem aqui, eu vejo que por mais que nós passamos por dificuldade, e essa é a verdade, que tudo vai ficar bem, pode ser que muitas vezes passamos por dificuldade, como Daniel passou. Mas que Deus ele vai estar conosco o tempo todo. Veja que em momentos assim nós nos desesperamos. Nós achamos que é o fim, até mesmo nós perdemos a nossa fé. Nós deixamos que a falta de fé toma conta da nossa mente e até mesmo duvidamos que Deus pode nos ajudar ou que é possível o impossível. Mas que a nossa confiança seja que tudo vai dar certo de acordo com a vontade de Deus. Pode ser que Daniel fosse morto pelos leões. Ele saiu da cova, como nós vemos. Mas mesmo que ele fosse morto pelos leões, mesmo assim Daniel sabia que o melhor lugar para ele estar era diante da presença do Senhor. Que na presença de Deus ele estava seguro, que eles podiam tirar os seus bens, que aquele povo podia tirar a sua casa, a sua família, até mesmo a sua vida, mas não iria tirar a confiança que Daniel tinha em Deus, que tudo daria certo de acordo com a vontade de Deus. Isso nos mostra que, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, vivendo uma vida consagrada ao Senhor, nós não devemos temer mal algum, mas confiar no Senhor. Colocar toda a nossa esperança em Deus. E diante disso, eu quero dizer que esse é o meu desejo. Desejo nessa mensagem, que você possa continuar tendo confiança em Deus. Nós não temos muita confiança no governo, talvez você não tenha confiança muito aí nos médicos, nos cientistas, nessa nova vacina que vai surgir, talvez você não tenha confiança que a pandemia vai acabar logo, ou vai acabar um dia, talvez você não tenha confiança de melhorar de vida, de um emprego melhor, mas todas essas soluções são terrenas, que nós precisamos ter confiança em Deus. Ela nunca falha, essa esperança. Na vontade de Deus nós vemos o milagre acontecer. Por isso mesmo que pareça o fim, continue tendo esperança, porque esperança no Senhor, porque é a melhor coisa que nós podemos ter nessa vida. Deus, Ele tem
nos mostrado, pelo menos para mim, que confiança nele é crer que tudo vai ficar bem. Que nós não precisamos saber de todas as coisas para confiar. Nós não precisamos saber do futuro, do que virá. Mas uma coisa, que tudo vai ficar bem em Deus. Na vida de Daniel, tudo ficou bem. Deus o livrou, sim, das covas dos leões, porque ainda tinha propósito para Daniel na terra. Nós, ao lermos aí os outros capítulos, nós vamos ver que Daniel começa a ter visões, e essas visões eram para o povo, para ele falar para o povo, para ele mesmo. Então, a vontade de Deus foi feita na vida de Daniel, e que a nossa mente e coração nós possamos dizer para nós mesmos, tudo vai ficar bem. Você possa dizer aí na sua casa, para o seu coração, para você mesmo, tudo vai ficar bem. Eu posso confiar em Deus, que o nosso desejo seja este, que essa possa ser a nossa oração, que vai ficar bem em tudo, que vai ficar bem em Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Nesse tempo de pandemia aí, de mais de 6 meses, tem hora que eu fico ansioso, tem hora que eu fico preocupado, tem hora que eu quero saber do futuro que vai acontecer. Muitas vezes confesso para você que eu fico com medo deste vírus, de ser contaminado, de contaminar a minha esposa, ou a minha filha, ou os parentes, ou alguém. Mas eu quero dizer algo para você, que várias vezes eu sou tomado por uma paz, por uma segurança que invade o meu ser, o meu coração, e algo que Deus mostrando para mim, falando para mim, que eu posso descansar, que eu posso confiar, que tudo vai ficar bem, que eu posso sim crer nessa certeza que Deus está comigo todos os momentos. E mais uma coisa, que mesmo que isso aconteça, que as dificuldades venham a acontecer na minha vida, na sua vida, eu quero dizer algo para você aqui, que nós possamos continuar confiando em Deus, que tudo vai ficar bem sim, que nós possamos descansar nesse Deus Todo-Poderoso, colocar a nossa vida, o nosso coração, tudo diante da presença do Senhor, nas mãos do Senhor, que nós possamos descansar nesse Deus, porque é o melhor lugar para nós estarmos com Deus. Não digo para você que você vai ficar livre de tudo, mas vai ser o melhor lugar para nós estarmos diante das dificuldades da vida. Para terminar, eu quero dizer que quando você continua com o que é importante, quando você continua com a sua essência, e quando você continua com a sua confiança em Deus, mesmo que as coisas parecem que é o fim, não será, mas será só um começo de coisas maravilhosas que Deus fará na sua vida. No final dessa história de Daniel, por ele manter a sua conexão com Deus, sua intimidade com Deus, e mostrar o que realmente era importante para ele, por ele não se contaminar, por ele não ser outra pessoa, mas continuar com a sua essência, com o coração íntegro diante de Deus e diante das pessoas, e por confiar em Deus, aqueles homens que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões, morreram juntamente com a sua família. Nós podemos ver isso aí no versículo 24. E o rei escreve então uma carta para que todos pudessem respeitar e honrar o Deus de Daniel. E Daniel continuou com sua alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois disso. Só quero terminar dizendo que vale a pena a gente confiar em Deus. Que o nosso trabalho, como nós cantamos agora há pouco, seja descansar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que está agindo, que está fazendo, que a gente possa descansar a nossa vida, o nosso coração. Feche seus olhos, eu quero orar com você neste momento. Ó Senhor Jesus, eu oro, Pai. Eu oro, Senhor Deus, Pai, por cada pessoa, Deus, neste momento, que muitas vezes está com o coração aflito, preocupado, angustiado, por tantas coisas, Deus, que acontecem neste mundo, e ainda mais neste ano, Deus, de pandemia, que nós temos muitas dúvidas e incertezas, mas que nós possamos ter a certeza e a convicção que o Senhor está conosco, que
que o Senhor não nos abandonou, mas que o Senhor está todos esses momentos, esses mais de 6 meses conosco, por mais que muitas vezes nós não vemos. Que nós possamos confiar, descansar em Ti, Deus. Nós possamos continuar buscando o Senhor, vivendo para Ti, sendo de todo o coração, Deus, com nossa vida íntegra diante de Ti, Deus Pai, buscando a Ti, sendo filhos do Senhor, onde nós estivermos. Que seja este o nosso desejo, Pai. E nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero orar com você que está no pacto de oração, né? Você que talvez queira começar hoje, você possa fazer isso, colocar o seu pedido diante de Deus, seja o que for, seja uma cura, seja uma libertação, seja um emprego, seja algo do seu coração, né, que está preocupando o seu coração, que você possa agora abraçar sim a resposta. E vamos orar junto, crendo e confiando nesse Deus que nós podemos confiar e descansar. Ó Senhor Jesus, eu oro, Deus. Eu oro mais uma vez, Senhor Deus Pai, com meu irmão, com a minha irmã, Deus Pai, que está agora orando comigo, com esse jovem, Deus Pai, com esse homem, com essa mulher, Deus Pai. Eu oro, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus, a gerar, Deus, confiança em cada coração, gerar, Senhor Deus Pai, fé, gerar, Senhor Deus Pai, diante do descanso do Senhor, que nós possamos entregar, Deus, todos os nossos fardos, todas as nossas angústias diante de Ti, Deus, e descansar no Senhor, Pai. Eu oro, Deus, por cada um agora, Deus, está abraçando a resposta, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, a fazer, Deus, o melhor, Deus, na vida de cada um, Deus. Venha, Deus, Pai, derramar, sim, bênçãos, Deus, Pai. Mas, acima de tudo, a Tua vontade, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, Deus. Que cada um, Deus, possa crer no Senhor e confiar e descansar em Ti, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Deus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, a libertar, que o Senhor, Deus, venha curar, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer um milagre, sim, da vida desse jovem, desse homem, dessa mulher, Deus. Continua abençoando o emprego, abra as portas de emprego para aquele ou aquela, Deus, que está procurando e que está orando ao Senhor, Deus Pai, que em nome de Jesus essas pessoas possam descansar em Ti, Deus, e confiar que em Ti, Deus, elas estão seguras, confiantes, que nós não venhamos, Senhor Deus Pai, a deixar o nosso coração preocupado ao ponto de perder a fé, mas que nós possamos deixar o nosso coração, nossa vida diante do Senhor e descansar, Deus, a nossa mente, a nossa vida diante de Ti, Deus, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor não parou, e nós podemos confiar no Senhor, Deus. É isso que eu peço, é isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a sua noite, a sua semana, lembrando aí das nossas programações, final de semana dos jovens, no sábado, e também no domingo a nossa grande celebração aí, tá bom? Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar, tá bom? Deus abençoe e até mais.